O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos no segundo domingo do tempo da Quaresma. Para nós cristãos, a Quaresma é como se fosse um grande retiro que nos prepara espiritualmente para chegar à Páscoa do Senhor. A Quaresma é uma caminhada de conversão para melhor celebrarmos a Páscoa do Senhor. Cada domingo nos reunimos em comunidade, seja presencialmente, seja à distância, para escutar a palavra de Deus e celebrar a Eucaristia. A palavra nos revela os planos de Deus e nos aponta o caminho para chegarmos ao Senhor. E a Eucaristia nos fortalece nessa caminhada. Ouvimos a palavra de Deus, nos deixamos guiar pela palavra de Deus, entendendo que a Santa Missa é o encontro com o Senhor na palavra e na Eucaristia. Mesmo as pessoas que não podem comungar, elas se encontram com o Senhor na comunhão espiritual. Abrindo o coração para Jesus, Ele faz em nós a sua morada, Ele nos fortalece na caminhada. Nós ouvimos na primeira leitura o livro do Gênesis, que nos apresenta, nos fala de Abraão como modelo de fé para todos nós. E por que Abraão é modelo de fé? Porque ele escuta a palavra de Deus, ele aceita os apelos de Deus, ele responde com obediência total ao Senhor. E entendendo que fosse a vontade de Deus, ele oferece o seu próprio filho Isaque em sacrifício. Entendia que assim iria
agradar o Senhor. Então, a obediência de Abraão tornou-se uma fonte de vida para ele, para a sua família e para todos os povos. Quem obedece não erra. Abraão é modelo de fé para nós, porque obediente a Deus. É conhecido como o pai da nossa fé, pela fidelidade e pela obediência que conduziu sua vida no Senhor. Na segunda leitura ouvimos a carta de Paulo aos Romanos. E Paulo nos fala do amor de Deus. O fundamento de nossa fé é o amor fiel a Deus. Se temos fé, amamos fielmente o Senhor. E Paulo nos diz assim: irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se temos o Senhor Deus no comando de nossa vida, um Deus que nos ama, um Deus que liberta, um Deus que protege, que abençoe, que abençoa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Afinal, quem pode mais do que Deus? Ninguém. Então, quem está caminhando na fé, tem a proteção e a bênção de Deus na sua vida. No Evangelho ouvimos São Marcos. Ele nos fala sobre a fé dos apóstolos. E qual é o contexto do Evangelho de hoje? Jesus está caminhando com os discípulos na direção de Jerusalém e faz o primeiro anúncio sobre a sua paixão e morte. Isso abalou profundamente a fé dos apóstolos, porque eles imaginavam sempre um Cristo glorioso, pudesse tudo, que fizesse tudo. Como é que ele pode agora falar de paixão e de morte? Que ele vai enfrentar o sofrimento? Como é que isso pode acontecer? Afinal, ele é nosso mestre. Então, isso deixa os apóstolos com a fé abalada, certamente. Então, Jesus chamou Pedro, Tiago e João, subiu o monte Tabor com eles e diante deles transfigurou-se. Ou seja, Jesus antecipou para eles a visão gloriosa do Cristo ressuscitado. E aquela cena, por um lado, foi assim, um pouco assustadora para aqueles apóstolos, mas, sobretudo, foi um momento muito feliz, muito alegre, a ponto de Pedro fazer a seguinte proposta: mestre, é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas. Era um momento tão bom, tão agradável, vamos ficar aqui, vamos permanecer aqui. Nós sabemos que a transfiguração nos revela de fato quem é Jesus. Quem é Jesus? É o Filho amado de Deus, um novo Moisés, que dá ao seu povo uma nova lei, a lei do amor, a lei do perdão. Através dele, Jesus, Deus propõe uma nova aliança. E o mundo se transforma quando acolhemos a voz do Pai. Quando nos abrimos para ouvir a voz de Deus, que fala ao nosso coração. Em nossa caminhada para a Páscoa, nesse tempo de Quaresma,
somos mais ainda convidados a subir a montanha com Jesus. Viver a alegria da comunhão com Ele, com Jesus. Os conflitos do dia a dia não podem nos desanimar. Quem de nós não passa por provações, por dificuldades, ansiedade, às vezes conflitos? Mas temos que ter consciência que as dificuldades não podem nos desanimar. O Pai nos mandou sinais de quem é Jesus. Este é o meu Filho amado, escutai-o. Então, quem está com Jesus nunca estará sozinho. Mas o que é ter fé? O que é a fé? A fé é o nosso sim a Deus. A fé é fazermos a vontade de Deus, na alegria e na tristeza. Dizer assim, eu tenho fé, quando tudo vai bem em casa, quando eu tenho harmonia no lar, quando todos estão com saúde, quem está empregado, está trabalhando, enfim, recebendo o seu salário, né? Quando a vida está tranquila, digamos assim. Dizer eu tenho fé, nesse contexto, é até simples. Agora, quando tem a doença em casa, quando morre alguém muito próximo de nós, quando tem algum desentendimento entre o casal, entre os pais, os filhos, quando tem desemprego, enfim, quando tem as tristezas da vida. E aí, nossa fé vai embora? Não, nós somos convidados a viver a fé em todos os momentos da vida. E quando as tristezas chegam, aí sim é momento de fortalecermos mais ainda a nossa fé em Deus. A fé é um dom gratuito de Deus. Ele nos dá. Mas é claro que a fé tem suas exigências. A fé exige de nós uma resposta à palavra de Deus. Então não basta ouvir a palavra, é preciso dar uma resposta à palavra de Deus. A fé exige um serviço generoso à obra de Deus. Um serviço de quem procura fazer o melhor, superar as dificuldades, viver a sua fé, e um serviço aos irmãos, filhos amados de Deus. A fé exige um afastar-se dos ídolos que nos prometem facilidades. Os ídolos desse mundo estão sempre por aí, tentando derrubar qualquer um de nós. E quando tudo parece muito fácil, desconfie, preste atenção, porque os ídolos deste mundo prometem facilidades para nos enganarem. A fé exige escutar tudo o que Jesus nos diz, seguindo os seus passos com confiança total, mesmo nos momentos difíceis. Então, o que precisamos fazer?
Primeiramente, reconhecer Cristo desfigurado, presente na pessoa dos irmãos, e estender a mão para servir quem precisa. Se temos fé, devemos olhar para o irmão e ajudar o irmão e a irmã que estão precisando. É o Cristo desfigurado na pessoa dos que sofrem. Precisamos agir com perseverança. Não podemos ficar no monte de braços cruzados. Pedro fica tão feliz de estar ali naquele momento com Jesus. Ele deseja permanecer no alto da montanha, longe do barulho das pessoas. Era tão bom estar ali. Estava tão feliz estando ali. Não tinha multidão por perto de Jesus para pedir uma coisa, pedir outra coisa. É bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, aqui está muito bom. Mas não, Jesus mostra que a missão não está no monte, mas a missão é descer do monte para estar na planície, ir ao encontro das pessoas. Então, o seguidor de Cristo deve descer do monte, enfrentar o mundo e os seus problemas e testemunhar o dom da vida no dia a dia. Somos todos convidados a ser missionários da transfiguração. Sermos missionários de Jesus que se revela, que se mostra, o Cristo vivo para todos e cada um de nós. Peçamos a graça de Deus para nunca desistirmos de nossa fé, mesmo no meio de incertezas, de inseguranças. Acreditemos mais ainda. O Cristo que se transfigura é o Cristo que se mostra presente no dia a dia de nossa vida. Vamos acreditar, vamos ter fé e vamos perseverar na caminhada.